Libertação dos vícios. Hoje eu vou compartilhar tudo com vocês de 18 anos que eu fui escrava dos vícios. Como eu conheci as drogas, como eu comecei a usar, o que que eu usei, o porquê que eu usei, como eu parei. Eu prometi que eu ia contar tudo e eu vou contar tudo para vocês. Quando eu era criança, eu passei por um trauma que afetou completamente a minha cabeça. Depois de um tempo, meu pai, que sempre foi o meu melhor amigo, teve derrame. Ele ficou anos de cama, cadeira de roda. Por muito tempo eu ajudei a cuidar do meu pai. Então eu era criança, adolescente, eu assumi um papel, né, de adulto, querendo ou não, porque diversas vezes eu fazia papinha, dava comida para ele. Eu cresci com um sentimento dentro de mim de abandono. Mas isso na época eu não sabia. Hoje eu sei, depois que eu curei os meus traumas, o quanto esse sentimento de abandono dentro de mim fez com que eu procurasse nas drogas uma saída. Eu conheci as drogas, eu tinha 14 para 15 anos. Minha irmã, que já faleceu na época, namorava um rapaz e eu saía bastante com eles, segurando vela. Esse pessoal, todo mundo fumava maconha. No início eu não queria fumar porque eu tenho um irmão que foi dependente químico durante anos, então eu sempre tive muito medo de droga. Mas eu ia no rolê com eles e tal, não queria fumar, eles me ofereciam poucas vezes, não ficavam insistindo, mas acaba que quando você está em um meio, você vai se tornando aquilo. E de tanto ver e aquilo passar a se tornar tão natural para mim, eu sentia curiosidade de experimentar. E experimentei. Com 14 anos foi quando eu fumei maconha pela primeira vez, quando eu bebi pela primeira vez, fumei cigarro pela primeira vez e nunca mais parei. Tudo que eu experimentei pela primeira vez, eu sempre gostei de primeira e sempre usei. O ambiente que eu vivia, a galera que eu vivia, era muito normal você fumar cigarro, beber. Então eu sempre fumei, sempre bebi. Mas aos finais de semana, maconha a gente fuma todo dia, né? Fumava todo dia. Mas a bebida era mais aos finais de semana, mas sempre foi algo assim, socialmente, né? Na época se faziam muitas raves em festa, no meio do mato. Então, nessas raves que eu comecei com uns 16 anos de idade, eu conheci as outras drogas. LSD, êxtase, famoso doce, a bala. Então, todo final de semana eu ia para uma festa e usava doce e bala, maconha, cigarro, bebida, sempre, todos os finais de semana, e eu cresci assim. A minha adolescência foi assim. Depois, quando eu tinha uns 22 anos de idade, eu fui embora para Santa Catarina e lá tem muitas festas eletrônicas. Então, gente, o que eu já usava moderadamente aqui no Mato Grosso, lá em Santa Catarina, misericórdia. Lá em Santa Catarina, eu me perdi. Lá eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa renda, eu tinha um outro patamar de vida. Lá eu tinha influências, amigos, eu conhecia os pessoais das melhores festas, das melhores baladas. Eu conhecia os caras que vendiam as melhores drogas. Então lá eu usei muita droga. Sempre aos finais de semana. Menos a bebida e a maconha, porque isso eu sempre usei. Beber era quase todo dia e fumar, eu fumava. Teve uma época da minha vida que eu fumava uns 13, 14 baseados no dia. Então eu levei essa vida de fumar e me drogar para me divertir aos finais de semana, dos meus 14 até os 29 anos, mais ou menos. Até que no ano de 2018 aconteceu um episódio na minha vida. Eu fui espancada quase até a morte por um ex-namorado meu lá de Santa Catarina na época. E esse episódio eu entrei numa depressão profunda. E esse episódio me levou pro fundo do poço, porque eu que já usava aos finais de semana para me divertir, eu me vi em uma situação deplorável.
Eu sempre tive medo de cocaína, porque por ver o meu irmão dando muito trabalho, eu sabia que tudo que eu já tinha experimentado eu tinha gostado. Então, se eu experimentasse a cocaína, a chance de cheirar ia ser muito grande. Dito e feito. Esse episódio me levou pro fundo do poço. Eu perdi o meu emprego na época, eu peguei uma grana muito boa quando eu saí do banco. Eu passei a beber e a cheirar cocaína todos os dias. Eu acordava, eu dava um gole na garrafa de catuaba, um teco do lado direito, um teco do lado esquerdo, e assim eu ficava o meu dia inteiro bebendo e cheirando, e à noite eu me entupia de Rivotril para dormir. Eu fiquei uns 9 meses levando essa rotina, tendo essa vida. Eu me lembro que quando eu ia para as baladas, era 7, 9 bala, mais MD, mais bebida, mais cocaína. Era uma situação deplorável. Então eu decidi voltar para o Mato Grosso, que é o estado onde eu nasci, onde minha mãe morava. E quando eu vim embora foi muito difícil, porque eu cheguei muito perdida. Mas com o passar do tempo, que eu fui fazendo terapia, né, e eu fui superando o trauma da minha agressão, eu consegui parar de cheirar, porque esse vício foi algo muito ligado ao trauma que eu tive, né, da minha agressão. Então eu fui conseguindo aos poucos largar de cheirar, mas eu ainda bebia muito, parei de fumar cigarro. A bala e o doce eu também fui parando porque eu estava morando com a minha mãe, então voltei a estudar, comecei uma nova faculdade, fui fazer educação física. Então toda essa interação, né, essa nova vida foi me dando uma nova rotina e eu fui me ocupando. Mas eu ainda fumava muita maconha e eu bebia muito. A bebida, ela sempre foi a minha melhor amiga. A bebida eu bebia sozinha em casa, passava, comprava uma cervejinha, tô limpando a casa, vou tomar uma cervejinha, vou tomar banho, vou tomar uma cervejinha, ai, tô escutando uma música legal, vou tomar uma cervejinha, nossa, eu tô muito feliz, vou tomar uma cerveja, não, eu tô triste, vou tomar uma cerveja. Eu preciso desabafar, vou desabafar tomando uma cerveja. Então a cerveja era a bebida, o álcool, ele era o meu melhor amigo. Eu amava beber. Eu nunca me imaginei parar de beber na minha vida. Eu nunca quis, de fato, parar de beber. Então, no ano passado, eu ainda bebia e fumava muita maconha. Quando foi em novembro de 2001, mais ou menos, eu comecei a fumar e ter as famosas bad streaks. Comecei a viajar muito mal. O que era uma coisa para mim relaxar, estava se tornando uma tortura. Toda vez que eu fumava, algo dentro de mim me dizia assim: você não precisa fumar, você fica melhor sem fumar, não faz isso. E eu fumava, ia me dando uma falta de ar, parecia que eu ia morrer, eu não conseguia respirar direito, e foi ficando muito pesado toda vez que eu fumava. Então eu decidi parar de fumar diante dessa experiência que eu estava tendo. E desde novembro do ano passado, do dia 8 de novembro, hoje é dia 3 de novembro, daqui 5 dias vai fazer um ano que eu não fumo mais. Um mês depois que eu parei de fumar, uma voz dentro de mim pediu para que eu fosse para a igreja. Só que eu odiava a igreja, odiava crente. Então eu fui em janeiro deste ano para a igreja. E a primeira vez que eu fui para a igreja, eu fui muito tocada pelo Espírito Santo. E com um mês dentro da igreja, a mesma voz que dizia para eu parar de fumar e a mesma voz que me disse para eu ir para a igreja, ela me disse: para de beber. Só que nem eu mesma acreditei que seria possível parar de beber. Então eu fiz um desafio comigo mesma. Eu falei: vou ficar 30 dias sem beber. Então, bem no carnaval. Fiquei os 30 dias sem beber. Quando chegou nos 30 dias, eu vou ficar 60 dias sem beber. Chegou os 60 dias, eu falei: bom, gente, chega na meta, a gente dobra a meta. Quando chegou nos 60 dias sem beber, eu falei assim: bom, acho que agora foi. E naquele momento eu já estava muito envolvida na igreja. Eu me converti, eu me batizei, eu entreguei minha vida para Cristo.
E no momento da minha conversão, no momento do meu batismo, eu decidi que eu não queria mais viver aquela vida minha, porque aquela vida que eu vivi no mundo me trouxe muita dor, muito sofrimento. Eu decidi que da mesma forma que eu fui intensa no meu pecado, eu seria intensa para Cristo. À medida que eu fui me doando para Jesus, Ele foi me preenchendo. E todo aquele sentimento que eu tinha desde criança, quando eu comecei a usar droga, de rejeição, aquele sentimento de abandono, eu sempre procurei no mundo. Eu vivia em festas, eu vivia com pessoas, eu sempre procurei preencher aquilo dentro de mim e eu nunca encontrei. Por mais que eu estivesse rodeada de gente, por mais que eu tivesse condições de usar as melhores drogas, eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei em lugar nenhum. E à medida que eu fui me doando para Jesus, Ele foi preenchendo o meu coração, e preenchendo o meu coração, e preenchendo o meu coração de uma maneira que ontem fez 9 meses que eu não bebo mais. Hoje eu tenho certeza que desde quando eu já havia parado de fumar maconha, era o Espírito Santo me tocando. Se não fosse Deus na minha vida, certamente eu estaria muito perdida. Eu não sei se eu estaria viva mais, de verdade. Eu acredito que eu não estaria mais viva. Então, eu creio muito que todo vício é uma fuga de uma dor, uma fuga de um trauma, de alguma situação mal resolvida, de um sentimento de rejeição, de abandono, depressão. Vício é fuga. Então nós precisamos identificar os gatilhos que nos levam a chegar a beber, a usar droga, a cheirar, porque ninguém em uma sã consciência, bem mentalmente, bem espiritualmente, vai usar droga. Então eu sou um testemunho vivo de libertação. Jesus me libertou. Ele me renova a cada dia a ter certeza que eu não quero mais voltar do lugar que eu vim. Aquela pessoa, ela nem existe mais. Eu quero te dizer que Deus, ele tem o tempo dele para tudo, para tudo. Talvez fosse necessário eu passar todos esses anos de dores e de sofrimento para hoje poder viver essa vida tão intensamente e ser tão grata a Deus por tudo que Ele fez. Por mais que eu estivesse nos piores lugares, com as piores pessoas, invernada, 3, 4 dias sem dormir, cheirando e achando que eu ia morrer, ia ter overdose, Deus esteve comigo o tempo inteiro. Então saiba, Deus está contigo o tempo inteiro. Não desista de você. Ele jamais vai desistir de ti. Nós temos dentro da gente um fogo e nós precisamos abastecer esse fogo. Se você colocar combustível, se você colocar uma lenha, esse fogo que é Jesus, que é o Espírito Santo, ele vai queimar, ele vai arder dentro de você de uma maneira que você nunca mais vai precisar encontrar no mundo, nos vícios ou em qualquer coisa que seja um consolo para ti. Ele é tudo o que a gente precisa. Amém?